comigo sua Bíblia em João, capítulo 20, do versículo 19 ao 20. João 20, do 19 ao 20. Nós estamos nesse trecho onde o Senhor vai aparecer aos seus discípulos. Com a Bíblia aberta, vamos à leitura da palavra de Deus. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Pode tomar o seu assento. Meus irmãos, nos dois últimos sermões que preguei aqui no domingo, nós vimos que pela manhã o Senhor Jesus, Ele ressuscitou dentre os mortos. Nós vimos que logo pela manhã, aquelas mulheres, acompanhadas de Maria Madalena, foram até o sepulcro do nosso Senhor a fim de ungir o corpo dele. Porém, quando chegaram ali, as mulheres não encontraram o corpo de Jesus para ungir. O corpo desapareceu, sumiu, e elas não sabiam onde estavam, até que um anjo falou com elas. Depois o Senhor Jesus se revelou como Cristo ressurreto. Só que antes disso, antes do Cristo se revelar como ressurreto, essas mulheres em pranto foram até a casa de Pedro, João, e ali contaram que havia algo estranho acontecido. Havia algo estranho acontecido. O corpo de Jesus desapareceu e elas não tinham a menor ideia de onde estava. Os discípulos correm, chegando lá também não vê o corpo de Jesus, voltam para casa, as mulheres ficam ali aos prantos chorando, e aí então nós temos o diálogo de Jesus e dos anjos com aquelas mulheres. Elas voltam novamente, contam a Pedro, João e aos discípulos que estavam ali, eles também vão lá para o sepulcro e não veem nada a não ser as roupas que estavam ali, que pertenciam ao Senhor Jesus Cristo. E aí eles voltam então para casa de novo. Nisso que voltam para casa, dois desses discípulos que estavam ali resolvem voltar para o seu vilarejo, lá em Emaús, cerca de 11 quilômetros de distância. Então, eles caminhando rumo a Emaús, o Senhor Jesus acelera os passos, se aproxima daqueles dois discípulos, interage com eles, eles não percebem de maneira nenhuma que era o Senhor começa a expor as Escrituras para eles, mostrando que o Cristo tinha que morrer, padecer, porque é isso que consta, é disso que está registrado nas Escrituras. E chegando em Emaús, o Senhor acelera os passos como quem vai adiante. Então eles insistem com esse estranho que está andando no caminho: fique conosco, porque logo vai escurecer. Então, esse estranho, que é Jesus, entra na casa e faz uma refeição com eles. E o texto diz que quando o Senhor partiu o pão, os olhos deles se abriram, então eles viram que era o Senhor Jesus. E imediatamente o Senhor Jesus, ele desaparece. Vamos pensar cronologicamente. Manhã, muito cedo, aquelas mulheres vão ao sepulcro. Depois, aqueles discípulos caminham para a sua casa, aqueles dois discípulos, 11 quilômetros. Bastante tempo para caminhar 11 quilômetros. Chegando lá, Jesus se revela a eles e desaparece. E agora eles voltam para Jerusalém. Veja que dia intenso. Eles voltam para Jerusalém com uma missão: contar aos discípulos que aquilo que as mulheres falaram era verdade. E eles chegam lá, nem neles acreditam também. Ficaram com dúvidas sobre o que eles haviam dito também. É muito importante que nós nos coloquemos no lugar dos discípulos de Jesus. Porque é muito fácil para nós criticá-los por sua incredulidade, por sua falta de esperança, por sua falta de fé. Mas eu tenho certeza absoluta que se eu e vocês estivéssemos ali, não faríamos nada de diferente. Tudo o que aconteceu naquele dia foi muito estranho. E aí você soma os acontecimentos da sexta-feira também, onde o Senhor se reúne com os discípulos ali para celebrar a Páscoa.
Muitas coisas foram ditas pelo Senhor, e certamente já havia trazido certas perturbações. E aí eles veem o seu próprio Cristo morrendo daquele jeito, e roubam o seu corpo depois, não permitindo que nem o preparo pós-morte fosse feito. Eles estão confusos, perturbados, e agora tem histórias esquisitas acontecendo. Primeiro por parte das mulheres, agora por parte desses dois discípulos. Não sei se a gente acredita, porque eu fui lá no sepulcro e não vi nada. E não é fácil de acreditar. E às vezes nós pensamos que foi só Tomé que não acreditou, mas os discípulos aqui também não acreditaram. Porque não é algo palpável, não é algo fácil de acreditar. Então é importante que a gente entenda isso. Eles estão aqui com dúvidas, com muito medo, mas o Senhor Jesus vai remover o medo e o temor deles. O Senhor Jesus vai dar a eles uma aparição. O Senhor vai falar com eles. E o medo, a incerteza, as dúvidas irão embora também. Agora vejamos como foi a aparição do Cristo ressurreto aos seus discípulos. Vale lembrar que esses discípulos que estão aqui é uma referência aos discípulos mais próximos de Jesus, que a gente chama de os 11, às vezes 12 discípulos. Só que não são todos os dos 11 que estão aqui presentes. Nós sabemos, por exemplo, que Tomé não estava aqui. O Senhor Jesus vai aparecer a Tomé uma semana depois. Então, há um grupo específico de discípulos mais próximos de Jesus. E há também, como Lucas descreve, outros discípulos, inclusive aqueles dois do caminho de Emaús eram outros discípulos. E o Senhor Jesus vai aparecer aos 11, ou seja, o grupo mais próximo de Jesus. Quando eu falo 11, é só uma referência ao grupo específico, não ao número exato deles, tá? Mas Jesus vai aparecer esse grupo específico e também aos outros discípulos. Veja como foi a aparição do Senhor Jesus registrado no versículo 19. Veja o que está escrito aí. Ao cair da tarde, já estava escurecendo, era o domingo ainda, era o primeiro dia da semana, o domingo, conforme está registrado por João. Estando os discípulos reunidos a portas trancadas. Eles estão, então, numa casa com o portão da frente trancado e a porta que dá acesso ao recinto onde eles estavam, tudo trancadinho ali, cadeado, tudo fechado ali. Mas por que eles estavam trancados ali? O texto nos diz, por medo dos judeus. Agora, por que eles estavam com medo dos judeus, sendo que eles também eram judeus? Bem, é muito fácil. Eles conhecem muito bem a elite religiosa. Eles viram o que eles fizeram com o Senhor Jesus. Viram como eles manipularam Pilatos. Viram como eles induziram a multidão a gritar, solta Barrabás, crucifica Cristo. Eles viram a malignidade no coração daqueles homens. Eles eram perversos, corruptos. E eles mataram Jesus. Eles entregaram Jesus para ser morto daquela forma horrível. E agora a conclusão óbvia é, se fizeram isso com o nosso Senhor, vão fazer com a gente também. Também vão nos perseguir. E vale lembrar que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele disse aos seus discípulos assim, assim como me perseguiram, perseguirão vocês também. Agora some todas essas informações e jogue aqui para o cenário. Eles viram que Jesus de fato foi perseguido ao ponto de ser morto numa cruz. E agora eles estão olhando para eles mesmos e pensando, vai acontecer com a gente também. A elite religiosa vai vir atrás de nós, porque eles querem abafar essa história de cristianismo, de Cristo, de o Messias. É preciso abafar isso. E evidentemente que eles estão com medo. E você também estaria. Afinal, eles sabem muito bem o que aqueles religiosos são capazes de fazer. Mas o texto continua dizendo, estando os discípulos reunidos, a portas trancadas, por medo dos judeus, e aí Jesus entra, com as portas trancadas. Jesus aparece. Agora, você está com medo da elite religiosa entrar, e você trancou a porta. E de repente aparece alguém que você ainda não sabe quem é lá dentro.
aí o medo aumenta. Você já estava com medo da elite religiosa, agora você fica com medo, porque apareceu algo aqui, ou alguém no nosso meio, e não é aqui dos nossos. E esse alguém diz assim: paz seja com vocês. Paz seja com vocês? Paz seja com vocês? Eles estão aterrorizados. Eles estão com medo, preocupados com a sua própria vida. O que eles não tinham nesse momento aqui era a paz. E aparece alguém que eles não sabem quem é, porque não reconheceram que era o Senhor Jesus. Daqui a pouco nós vamos ver que eles pensaram que era um espírito. Agora imagine, chega um espírito para você numa cena como essa e fala: paz seja com vocês. É levantar, correr, fugir. Só não vai ter paz. Só está piorando a situação com eles, para eles. Como eu disse, é preciso se colocar no lugar deles. O que você faria? Demonstraria toda a sua fé? Não, eu sou da fé, eu sei que é Jesus esse aqui. Obrigado, Senhor, por dar essa paz. E essa paz seja com vocês, é muito mais do que uma saudação. Porque às vezes nós olhamos isso aqui e pensamos: Jesus está dando uma saudação. Como nós usamos às vezes, né? Paz do Senhor, graça e paz. Mas isso aqui é muito mais do que uma saudação. Jesus está anunciando a paz que Ele veio trazer ao mundo. Como eu sei disso? Ele vai repetir essa mesma expressão ainda nesse texto, no versículo que eu não li hoje. Vai ficar para a semana que vem. Pela segunda vez o Senhor vai dizer: paz seja com vocês. Aqui, nesse momento, nessa primeira afirmação, eles não vão encontrar paz nenhuma. Porque acreditam que é um espírito que está falando com eles. Mas quando eles entenderem que aquele que está falando não é um espírito, mas é o Senhor Jesus ressurreto, aí eles então vão receber a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. João não registra a reação dos discípulos, mas Lucas, ele registra. Veja Lucas capítulo 24, versículo 37. Diz aí: eles ficaram, óbvio, assustados e com medo. Reação natural. Já estavam com medo. Agora piorou, mais medo ainda. Agora estão não só com medo, mas estão assustados, pensando que estavam vendo um espírito. Ora, imagine o desespero. É compreensível. Você também estaria desesperado. Agora, algo que a gente nota de interessante nesses últimos 3 relatos, esse e os outros 2 anteriores, é que há um padrão na história. Ao analisar as 3 aparições de Jesus, eu notei que há um padrão. Nas 3 histórias, nós encontramos o mesmo padrão. Em todas elas, o Senhor está a consolar os seus discípulos. Nas 3 aparições, o Senhor se põe no meio deles para trazer consolo, para apaziguar, para afastar o medo, para apaziguar a situação. Em todas as histórias, o Senhor Jesus não é reconhecido de primeiro. Eles não sabem quem é. Maria Madalena pensou que era o jardineiro. Aqueles 2 no caminho de Emaús pensou que era apenas um viajante, alguém que foi visitar a cidade de Jerusalém, e falou assim: é o único visitante que não sabe dessas coisas. E agora eles acham que Jesus é um espírito. Veja, nos 3 casos, não há reconhecimento. Eu já expliquei para vocês 4 sermões atrás o porquê disso. Em todas elas também, o Senhor se apresenta fazendo perguntas. 2 perguntas. Maria Madalena no sepulcro. O Senhor Jesus ali faz a ela 2 perguntas. Por que você está chorando? A seguir, a quem você está procurando? No caminho de Emaús, Jesus se põe no meio daqueles 2 discípulos e pergunta: sobre o que vocês estão conversando? Então, o que vocês estão discutindo aqui? E a seguir, o Senhor Jesus pergunta: que coisas eu deveria saber? E agora nós estamos num texto também, onde o Senhor vai fazer a mesma coisa. Vai fazer àqueles discípulos também 2 perguntas para questionar a incredulidade deles. Veja o versículo 38 de Lucas 24.
Ele lhes disse, Jesus, por que vocês estão perturbados? Primeira pergunta. Segunda pergunta, e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Veja, nós encontramos aqui também duas perguntas, e você deve ter notado que nos 2 últimos sermões, a minha ênfase foi nas perguntas que Jesus fez àquelas pessoas. E é óbvio que nós não precisamos ter uma bola de cristal para entender o porquê eles estavam perturbados. O próprio contexto de João já nos mostra. Eles estavam com medo, as portas trancadas, por causa da elite religiosa. Se some a isso o fato de que eles viram Jesus pendurado numa cruz. Viram Jesus sendo entregue aos soldados romanos para ser morto daquela forma. Eles viram à distância tudo o que aconteceu com Jesus e agora estão tremendo de medo, estão trancados. Aqui estão perturbados e não é para menos. Eu também estaria. Eu também estaria. Esses últimos 3 dias, eles foram carregados. E foram por demais frustrantes para eles. Às vezes a gente não imagina a dor e o sofrimento deles. As dúvidas. Você viu o seu Senhor, aquele que você achava que era o Messias, aquele que você achava que ia vencer os romanos. Ia se assentar no trono, governar. Inclusive havia uma discussão entre os discípulos, quem que se assentaria à direita. A mãe de de 2 deles, falou, não, deixa um à direita, outro à esquerda. Eles estavam pensando num reino na terra. E agora o seu rei está pendurado numa cruz. É colocado numa sepultura. Roubam seu corpo, levam embora, você não sabe o que aconteceu. É frustrante demais. Difícil demais ser um cristão naquela época. Ser um discípulo de Jesus. É fácil para nós, da ótica nossa aqui, hoje, agora, lendo os escritos, porque sabemos que Jesus ressuscitou, sabemos que não era um fantasma, não era um espírito, mas era o próprio Jesus. É fácil para nós julgarmos a fé deles, a incerteza deles. Mas eu repito, se eu e vocês estivéssemos ali, faríamos a mesma coisa. Estaríamos com medo, perturbados e cheios de dúvidas no nosso coração. Estaríamos a duvidar do testemunho daquelas mulheres. Eu duvidaria. Estaríamos a duvidar do testemunho dos 2 discípulos de Emaús. Agora que eu tenho algo a dizer a vocês. Que estar perturbado não é um problema só dos discípulos daqueles dias. Ter o coração turbado ou perturbado também é um problema de hoje. Por vezes, nós como discípulos, que não somos super-heróis, não temos peito de ferro, por vezes, nosso coração vai se encontrar da mesma forma, cheio de dúvidas e perturbado. E por isso, então, nós precisamos aprender a lidar com esse tipo de frustração, ou por essas incertezas que permeiam a nossa vida e às vezes a nossa fé. Nós estamos desse lado da eternidade, e a vida desse lado da eternidade é marcada por sofrimento, por dúvidas, por anseios, por frustrações. Nem sempre as coisas vão acontecer como queremos. Nós fazemos planos, idealizamos, mas as coisas não saem do jeito que a gente quer, e às vezes sai o oposto do que a gente planejou. Então vem a frustração. Às vezes na nossa fé nós nos sentimos desanimados, fracos, e às vezes até mesmo incrédulos no nosso subconsciente. E invariavelmente, o nosso coração vai se encontrar assim, da mesma forma que o coração daqueles discípulos. Angústia, perturbação, preocupação. Mas por que essas coisas acontecem? Porque tudo isso entra no nosso coração. Isso entra no nosso coração porque nós nos esquecemos de focar das coisas que são do alto. E passamos a focar nas coisas desse mundo. Nós não focamos em Cristo, mas nós focamos nos problemas, nas circunstâncias. E aí nós somos sucumbidos. E nos encontramos assim, perturbados e cheios de dúvidas. De fato, nós enfrentamos problemas reais. De fato, há problemas intensos que nos afligem. Isso acontece porque nós somos seres humanos. Somos passíveis de sofrimento. Isso acontece porque nós ainda estamos no mundo caído, onde há muita maldade, a doença, a peste, há entes queridos enfermos que morrem, há familiares que partem,
há filhos que não nascem, há empregos que são encerrados. A vida aqui desse lado é difícil, é verdade. Jesus não disse que ia ser fácil. Então nós precisamos aprender a lidar com isso. Aprender a lidar com todas as penumbras desse lado da vida, que nos sufocam. Nós estamos sujeitos a todas as mazelas presentes desse mundo caído. E quando essas coisas acontecem conosco, nós sim precisamos de um encorajamento. Nós sim precisamos de um consolo. Nós precisamos de que alguém nos coloque nos trilhos, nos levando de volta para o Senhor, o nosso único consolo. E é a palavra de Deus que vai nos colocar no trilho novamente. E a verdade do Evangelho que vai nortear a nossa vida e vai remover de nós a perturbação, a falta de fé, a falta de esperança e a dúvida que brota em nosso coração. Os discípulos, nesse momento da história, eles estão precisando de um consolo. Eles estão amargurados, desesperados, tristes, com medo, precisando de um consolo. E assim como nas outras aparições, o Senhor Jesus vai consolá-los também. O Senhor vai, ainda nesse fim de tarde, do domingo de Páscoa, remover toda a perturbação, remover todo o medo, remover toda dúvida precedente do coração deles. Mas como o Senhor Jesus vai fazer isso? Como o Senhor Jesus vai acalmar o coração desses discípulos, removendo a perturbação e a dúvida? Sabe como? Se apresentando ou se revelando a eles como o Cristo que venceu a morte, o Cristo poderoso e ressurreto, o Cristo glorificado. Talvez você tenha andado perturbado com tantas coisas que não estão no seu controle. E geralmente nós nos preocupamos com as coisas que não estão no nosso controle mesmo, porque se está no nosso controle, está tudo tranquilo. Mas quando as coisas saem do nosso controle, é aí que nós nos desesperamos. E essa falta de fé e certeza de que Deus tem controle sobre todas as coisas, inclusive sobre a nossa vida, pode nos levar a ter falta de fé. Pode nos levar a duvidar de Deus. E esse flerte com a incredulidade tem destruído o nosso coração, nos levando por vezes a duvidar de Deus em nosso coração, e ainda que seja de forma inconsciente às vezes. Talvez hoje você esteja passando por uma terrível luta que parece não ter solução para você. Talvez você se sinta esmagado pelas terríveis provações que você está passando hoje. Talvez haja no seu coração, assim como havia no coração daqueles discípulos, nuvens de dúvidas sobre quem era aquele que estava diante dele. Ou seja, o Cristo. Talvez você tenha dúvidas sobre quem é o Cristo. Talvez você tenha dúvidas sobre quem é você. Talvez você tenha até dúvidas, ou duvidado algumas vezes, se esse livro aqui de fato é a palavra de Deus. Se de fato é a verdade. Talvez você pode nesse momento estar se questionando por que você está aqui. O que eu vim fazer aqui hoje? Estou cansado, trabalhei a semana toda. O que eu vim fazer aqui? Nem estou com vontade de estar aqui hoje, nem queria estar aqui hoje. Talvez você se questione lá na sua casa, pensando, Senhor, por que não ouve a minha oração? Por que o Senhor não atende às minhas orações? Ou, será que eu sou salvo? Será que Deus existe mesmo? Muitos cristãos, em algum momento da vida, flertaram com a incredulidade. Um deles é bem conhecido de vocês, Augusto Nicodemos. Ele conta essa história no seu tempo de seminário, uma escola liberal. Muitos flertaram com a incredulidade. E você pode também estar flertando nesse momento. E esse flerte só acontece porque você realmente tem se afastado da palavra de Deus por completo. Quando eu falo de incredulidade, eu preciso destacar para vocês que existem dois tipos de incredulidade. Primeiro, a incredulidade consciente, que é aquela incredulidade que você afirma abertamente, eu não creio em Deus, não quero saber dessas coisas. Isso é historinha para boi dormir, isso é incredulidade consciente.
Mas existe a incredulidade inconsciente. E a incredulidade inconsciente é aquela que nós cristãos podemos, sem perceber, praticá-la. Porque nós afirmamos, nós cremos em Deus, eu creio em Deus. Então, nos nossos lábios saem essas expressões de afirmação de fé, eu creio em Deus. Mas, por vezes, vivemos como se não crêssemos em Deus. Por vezes, vivemos como se não tivéssemos esperança e fé em Deus. Há várias maneiras de a gente esboçar ou mostrar ou transparecer esse tipo de incredulidade. Há várias maneiras. E eu poderia dar uma lista para vocês, mas eu vou focar em uma. A nossa ansiedade. A nossa ansiedade. Dizem que a ansiedade é o mal dos séculos. Eu acredito, é o mal do século. Eu não acredito nisso não, eu discordo. A ansiedade não é o mal do século. A ansiedade é o mal dos séculos. Nós já encontramos lá nos dias de Jesus, o Senhor Jesus falando da ansiedade. Nós encontramos o apóstolo Paulo falando sobre a ansiedade. Ser humano por natureza é ansioso. É ansioso. Podemos ser ansiosos em graus diferentes, é verdade, mas somos ansiosos. Por vezes nós experimentamos esse pecado da ansiedade. E esse pecado da ansiedade certamente é algo que traz perturbações. Porque viver ansioso, pressupondo que vai acontecer amanhã, sem que você saiba o que vai acontecer, é algo que traz perturbação. É algo que traz desespero. Porque você não sabe o que vai acontecer e você já começa a pensar 500 milhões de coisas aqui na sua mente. E aí você não consegue dormir, você fica irritado, você se esquece de Deus, na verdade. Porque Ele já está no seu amanhã. Você não está lá, mas Ele está. Significa que na prática, todas as vezes que nos preocupamos com alguma coisa que está além do nosso controle, nós estamos mostrando que com essa nossa ansiedade, estamos apenas dando um sintoma de algo pior. Sintoma de algum aspecto de idolatria que está presente no nosso coração. Então, a prática desse pecado, da ansiedade, ela aponta para nós que ela é apenas um sintoma de algo pior, de uma idolatria remanescente no nosso coração. Por quê? Por que isso é idolatria? É idolatria porque a ansiedade nos leva a viver para algo ou alguém que não é o Senhor. E isso ocorre porque há alguma verdade da palavra de Deus que não estamos abraçando muito bem. Nós experimentamos a ansiedade porque existem verdades da palavra de Deus que nós não abraçamos ou nos esquecemos, colocamos essas verdades de lado e abraçamos mentiras. Talvez você tenha dado mais ouvidos às suas inclinações do que na palavra de Deus. Talvez você tenha ouvido os seus, entre aspas, amigos lá da fábrica, que não são seus amigos, porque não são cristãos. Talvez você tenha dado ouvidos a falsos pregadores, aos pregadores coach. Talvez você tenha dado ouvido à psicologia mais do que à palavra de Deus. E é óbvio, você vai estar em desespero, vai estar perturbado e ansioso. É importante que nós devemos entender o que nós devemos fazer diante da nossa incredulidade. O que fazemos diante da nossa incredulidade? O que fazemos diante desse pecado? Qual é a solução? Eu quero apontar para vocês algumas. O que fazer diante da nossa incredulidade? Primeiro, lembre-se do Evangelho. Primeira coisa que você tem que fazer sempre, não esquecer do Evangelho. O Evangelho precisa estar gravado na sua mente, no seu coração. O Evangelho tem que ser a lente pela qual você olha tudo à sua volta. A sua vida, seu sofrimento, seu trabalho, sua família. O Evangelho é a nossa cosmovisão. E no Evangelho nós somos lembrados quem Cristo é. Nós somos lembrados de quem Deus é. Nós somos lembrados de que nós pertencemos ao Senhor. Somos lembrados que por causa de Jesus agora somos filhos de Deus. Outrora éramos inimigos.
somos lembrados de que somos santos, amados, pertencemos ao Senhor, somos perdoados, justificados. Então lembre-se do Evangelho da cruz. Olhe o mundo à sua volta com a lente do Evangelho, com essa boa notícia. Se você não olhar o mundo com as lentes do Evangelho, você não vai ser nada diferente de um ímpio. A nossa diferença para o ímpio é a lente do Evangelho. É a maneira como nós temos que enxergar as coisas. O ímpio, quando ele enxerga, ou ele passa por sofrimento, ou por qualquer tipo de coisa, ele entra em desespero, ele experimenta perturbação. O crente, não. Ele não fica perturbado, ele vai sofrer. São situações reais de sofrimento, de tristeza. Mas ele logo vai ser consolado. Porque assim como no caminho de Emaús, Cristo vai se pôr no nosso meio e vai aquecer o nosso coração com as suas palavras. Eu não estou dizendo que nós não vamos sofrer, que nós não vamos passar por lutas, dificuldades. Vamos. Mas diferentemente do ímpio, nós não nos afundamos nessas coisas. Nós recebemos o bote salva-vida da esperança de Cristo Jesus. Então, lembre-se do Evangelho. Segundo, avalie sua fé. Avalie sua fé. Encare esses últimos sermões sobre a ressurreição de Jesus como uma grande oportunidade de se perguntar: o que eu estou entesourando no meu coração mais do que Deus e sua palavra? Porque se não é Deus e sua palavra, não há consolo para nós. Então, o que eu estou entesourando no meu coração mais do que Deus e sua palavra? No que eu tenho fixado os meus olhos e confiado mais do que no Senhor? Essas pessoas ou coisas que não seja o Senhor, fruto da sua resposta aí, certamente é o objeto da sua idolatria. Naquilo que você tem fixado os seus olhos, aquilo se tornou o seu Deus. Aquilo que você entesourou no seu coração é o seu Deus. Pode ser coisas, pessoas, seja lá o que for. E a preocupação / ansiedade terá evidentemente uma consequência decorrente desse ídolo que habita no seu coração, porque ele vai te levar por caminhos e vai te levar ao desespero. Por essa razão, irmãos, é importante que conheçamos de fato quem Deus é. Por isso é importante nos aprofundar nos atributos de Deus, estudar sobre quem Deus é, sobre quem Cristo é, porque quando fazemos isso, o nosso coração descansa. Porque nós sabemos que estamos diante de um Salvador maravilhoso. Sabemos do que o Senhor nosso é capaz de fazer. Nós não podemos confiar num Deus desconhecido, nem adorar um Deus desconhecido. Nós confiamos num Deus que nós conhecemos e adoramos um Deus que nós conhecemos muito bem. Lamentavelmente, a cristandade hoje tem cada dia mais menosprezado o conhecimento de Deus. E quando isso ocorre, perde-se o senso de majestade de Deus, além de nos levar a uma diminuição do temor do Senhor. A crença no Deus da Bíblia nos ajuda certamente a lidar com as perturbações presentes no nosso coração. Terceiro lugar, após a sua autoavaliação, ore. Não, se vocês forem sinceros, assim como eu fui sincero com o meu coração, vocês também vão perceber que há ídolos no seu coração também. Que há elementos ou coisas ou motivações que guiam a sua vida. E ao perceber que há um ídolo no nosso coração, o que nós temos que fazer? Orar. Reconhecendo esse pecado, reconhecendo que precisamos que o Senhor nos ajude a confiar somente nele, a remover a incredulidade da nossa vida. Quando nós olhamos aqui para a história dos discípulos, eles estavam perturbados com o que poderia acontecer com eles. Estavam preocupados com o futuro deles. Porque poderiam ser presos, passar pelo mesmo tipo de morte de Jesus. Isso era o futuro que os aguardava. Era o que eles imaginavam que ia acontecer com eles. E de fato, com alguns deles aconteceu mesmo. Veja, eles estão preocupados com o hoje. No hoje, no aqui e agora, com o que poderia acontecer no outro dia.
estavam desesperados, ansiosos, preocupados. A grande questão é, e nós? O que é que perturba o nosso coração? O que tem perturbado o seu coração a ponto de brotar nele dúvidas? O que é que tem tirado o seu sono? Quais são as suas preocupações? O que tem tirado a sua paz? Será que o seu emprego fraco agora, que está uma crise aí de novo, né, em vista, será que isso tem preocupado o seu coração? Será que a falta de zangueô tem te trazido falta de esperança? Será que quando as coisas saem do seu controle, você entra em desespero? E isso tira o seu sono? Porque você quer ter tudo no seu controle? E Deus não vai permitir que você tenha o controle das coisas. Porque você não sabe o que faz. Eu sou do tipo que faço planos porque eu sou bobo mesmo. Porque 99% dos meus planos dão tudo errado. Tudo errado. E isso tirava a minha paz. Porque eu queria que as coisas saíssem do jeito que eu planejei. Queria que tivesse tudo no meu controle. Até que eu aprendi uma oração com um puritano que orava assim: Senhor, obrigado por frustrar os meus planos. É uma pregação anti-coach essa, tá? Senhor, obrigado por frustrar os meus planos. Por que obrigado? Porque os planos do Senhor sempre são melhores do que os nossos. A gente não sabe o que é bom. A gente faz planos achando que aquilo ali é bom para nós. E os nossos planos geralmente são egoístas. Os planos do Senhor para nós não são egoístas. É um plano para o nosso próprio bem, para o nosso crescimento. Será que a sua falta de saúde tira a sua paz? A saúde de um ente querido, seus filhos? Será que tudo isso são elementos que têm perturbado o seu coração? Ora, tudo isso que eu falei para vocês são coisas corriqueiras do dia a dia, corriqueiras da raça humana. Coisas que nós vamos experimentar aqui. Não tem jeito. Coisas que nós não queremos, mas vai acontecer. Se vai acontecer, o que é que nós devemos fazer, então, na prática, para proteger o nosso coração? E eu quero dar o último passo aqui para vocês. Se apegue à doutrina da ressurreição. Se apegue a ela. Nós temos visto nos últimos sermões o quanto a ressurreição de Jesus é um consolo para nós. Alguns irmãos me procuraram dizendo: nossa, eu nunca tinha visto a ressurreição por esse lado. Nunca tinha pensado na ressurreição como um consolo para nós. Parecia mais um fato histórico de alguém que ressuscitou. Não, a ressurreição é um consolo. Foi a ressurreição que virou a vida dos discípulos que estavam com medo de cabeça para baixo. Nós vamos ver outros discípulos depois da ressurreição de Jesus. Quando esses discípulos que estão com medo dos religiosos descobrirem que Cristo foi ressurreto, depois de receberem o Espírito Santo no dia de Pentecostes, eles serão presos. Pedro e João serão presos. Serão presos os dois. E proibidos de pregar o Evangelho. E o medo foi embora. Porque eles vão responder assim: nós vamos continuar pregando, porque nós vamos obedecer a Deus, nós não obedecemos a homens. O que aconteceu com o temor? O temor sumiu quando o Senhor Jesus se apresentou ressurreto para eles. Então a doutrina da ressurreição precisa estar na nossa mente, porque ela é a garantia do nosso futuro. A ressurreição é a garantia do nosso amanhã. E é a ressurreição que torna o cristianismo diferente de qualquer outra religião. Porque nós não apregoamos um Cristo morto. Apregoamos um Cristo que morreu sim, mas que ressuscitou ao terceiro dia. E a sua ressurreição é a esperança da nossa ressurreição. É a esperança do nosso porvir. Porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Então o Senhor Jesus vai consolar esses discípulos aqui no nosso texto. E vai afastar a perturbação e a dúvida que estava presente na vida deles ali. Tudo vai mudar. Veja como o Senhor removeu essa incredulidade. Ele removeu essa incredulidade e esses temores, provando que ele não era um mero espírito. João capítulo 20, versículo 20, lemos: tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado.
os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Quando nós corremos para Lucas, capítulo 24, versículo 39 e 40, Lucas relata o seguinte. Jesus disse assim: vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Estou pensando que eu sou um espírito? Aqui, ó. Olha minhas mãos, olha meus pés. Sou eu mesmo. Note que um espírito não tem carne e nem osso. Como vocês podem ver, eu tenho. Eu tenho carne, eu tenho osso. Vocês podem tocar, vocês podem apalpar. Olha aqui as marcas das minhas mãos. Olha meus pés. O outro evangelista diz, olha a marca do lado também. Está aqui as marcas, sou eu mesmo. E o Senhor Jesus, então, tendo dito isso, Lucas diz que ele mostrou-lhe as mãos e os pés. Então, com isso, Jesus se revela a eles. Após fazer aquelas perguntas, o Senhor se revela a eles, mostrando, olha, está aqui a prova de que eu não sou um espírito. Eu sou o próprio Cristo ressurreto. Olha as marcas. Eu sou aquele que morreu 3 dias atrás, sexta-feira. Morri. Estou aqui, diante de vocês. Após ver que aquele que estava ali não era o Espírito, mas era o próprio Cristo, o Senhor, então, após perceber a alegria deles, o texto diz que eles se alegraram. Veja uma mudança aqui. Medo, tristeza, temor, insegurança, falta de fé. Agora eles estão alegres. Acabou. Cristo é a alegria deles. Mas a seguir, o Senhor dá uma grande lição. O Senhor os fará lembrar de tudo aquilo que ele já havia dito sobre sua morte. Porque nada disso era novidade. O Senhor havia dito, inclusive quando ele estava subindo para Jerusalém, indo para a Judéia, saindo da Galileia, ele falou para os discípulos assim, nós vamos subir para Jerusalém. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos pelos religiosos, nas mãos dos gentios, os romanos. Será morto, mas ressuscitará ao 3º dia. O Senhor tinha dito isso. Eles que não se lembraram disso. E agora o Senhor amorosamente vai fazê-los lembrar, Lucas 24, 44 a 45. E disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Ou seja, eu tinha dito isso tudo para vocês. Tudo isso que aconteceu não é novidade, eu já tinha falado para vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Eu, além de falar para vocês o que ia acontecer, também Moisés, a lei, os profetas e os salmos falaram também o que deveria acontecer com o Cristo. Nós já vimos como o Salmo 22 é um salmo que fala sobre a morte de Jesus Cristo. E o texto diz então que lhe abriu o entendimento para que pudesse compreender as Escrituras. Até o presente momento eles não conseguiram conectar o Antigo Testamento à pessoa de Jesus. Por quê? Porque a morte de Jesus tirou eles do trilho. E agora o Senhor Jesus está colocando no trilho de novo, dizendo, olha, vamos voltar aqui para o trilho? Vamos lembrar que a lei, os profetas e os salmos falaram disso tudo que deveria acontecer? Então os olhos se abriram. E eles compreenderam as Escrituras. E o texto diz, e lhes disse, está escrito que Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos ao 3º dia. Nenhuma novidade. Nenhuma novidade. Na semana que vem nós vamos estudar o versículo 21 e 22. Mas agora note como a primeira parte do versículo termina. Agora pela segunda vez, o Senhor Jesus vai dizer a mesma coisa. Paz seja com vocês. Na primeira vez eles se desesperaram, porque era um espírito, dependendo da sua tradução, era um fantasma. Eles pensaram que era um fantasma. Falando, paz seja com vocês, ninguém vai ter paz nesse sentido. Vai correr, vai tremer, sei lá o que pode acontecer com você. Mas agora, é o próprio Cristo, na mente deles agora, é o próprio Cristo ressurreto, que mostrou as mãos, os pés, sua marca, que está dizendo, paz seja com vocês. Paz é o contrário de guerra. Esses discípulos aqui, assim como nós, eles estavam com uma guerra dentro do coração deles ali. Nós podemos não estar nessa mesma guerra, mas um dia nós estivemos numa guerra contra Deus. E às vezes nós saudamos as pessoas assim, paz do Senhor, paz, graça e paz.
Mas nós nos esquecemos que só pode receber essa paz aqueles que têm o príncipe da paz, Jesus. E essa paz que nós recebemos é o próprio Cristo. O próprio Cristo é a nossa paz. A paz não é uma sensação, não é algo desse tipo. É o próprio Cristo que traz paz. Jesus disse, a minha paz vos dou. Eu dou a vocês a minha paz. E nós também somos lembrados que a paz que Jesus Cristo dá, ela é diferente da paz, suposta paz que o mundo dá. Às vezes as pessoas vão postar ali nas suas redes sociais, sentado no mar bonito, assim, de frente para o mar, coqueiro, #paz. Aquilo ali é passageiro. É só voltar de férias para começar a trabalhar no dia seguinte que acabou a paz. Já vai reclamar. Agora, a paz que o cristão experimenta, por ser a paz de Cristo, ela é ultra circunstancial. Isso significa que ela não depende das circunstâncias. Significa que você a recebe mesmo em meio a sofrimento. Mesmo em meio a lutas. Então o Senhor Jesus agora está acalmando o coração dos seus discípulos, dizendo, paz seja com vocês. Então se você experimenta turbação no seu coração hoje, ou está experimentando, lembre-se do que Jesus disse aos discípulos, nessa noite ainda, nesse dia mesmo, na noite em que ele foi traído. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração. Ou seja, tenha paz. Receba a paz. A paz seja com vocês. Meus irmãos, nós também somos lembrados e a paz que nós recebemos de Deus. Agora falando do nosso relacionamento entre nós e Deus. A paz que nós recebemos de Deus é procedente da morte de Jesus Cristo. Nós não estávamos em paz com Deus. A Bíblia nos descreve como inimigos de Deus. E era isso que nós éramos, inimigos de Deus. Nós não podíamos nos relacionar com Deus por causa dos nossos pecados. Mas um dia, Jesus Cristo se pôs no nosso meio e hasteou a bandeira da paz. E essa bandeira é marcada por sangue, manchada com sangue. Só é possível que a paz esteja com vocês porque Cristo é a nossa paz. Porque Cristo se pôs no meio nessa transação entre Deus e nós. E esse Cristo pagou o preço da nossa redenção, derramando o seu precioso sangue para que eu e vocês hoje pudéssemos dizer uns aos outros, paz seja com você, meu irmão. Não é apenas uma saudação. É a paz que o cristão de fato recebeu. Mas como eu disse a vocês, nós só recebemos essa paz porque Cristo Jesus morreu. Naquele domingo de Páscoa, o Senhor Jesus ressurgiu dos mortos. Mas devemos nos lembrar que antes disso ele morreu numa cruz pendurado. Antes disso, o Senhor Jesus se entregou voluntariamente por nossos pecados. E o Evangelho é isso. É a história do Cristo que se entregou numa cruz por pecadores como eu e vocês. E essa é uma verdade que nós não podemos jamais nos esquecer. Lembra que eu disse lá no primeiro ponto, precisamos não nos esquecer do Evangelho. É preciso lembrar do Evangelho. E como somos esquecidos demais, o Senhor Jesus estabeleceu a ceia do Senhor como uma maneira de você não se esquecer jamais, através de elementos visíveis, como o cálice e o pão. Para que você não se esqueça jamais daquilo que aconteceu naquela cruz. O Senhor Jesus fez paz, estabeleceu a paz quando havia guerra. E a nossa paz. Eu quero nesse momento, então, juntamente com vocês, celebrar a ceia do Senhor. Peço a você que curva sua cabeça por um instante.